tema, antes de entrar no conteúdo, eu gostaria de conversar o motivo que me levou a escolher o tema. Bom, na verdade são vários motivos. Um dos principais é como o professor disse em sala de aula: o que te incomoda? O que me incomoda, no caso do tema, se o sistema é adequado e se é eficaz. No caso, no meu entender, duas polícias que trabalham não de forma conjunta, mas sim separadas, cada uma com a sua metodologia, cada uma com o seu modo de trabalhar, e cada uma com um trabalho distante da outra, o resultado não é eficaz na sua plenitude. Não que as polícias não sejam eficazes, ao contrário, é que elas não atuam no mesmo sentido, nem sempre. Às vezes uma trabalha numa direção e a outra trabalha numa direção um pouco diferente. Um outro motivo também é as disputas que lamentavelmente ocorrem entre as instituições policiais. Esta notícia aqui, que eu trouxe aqui, é de 1973. Olha só, a Polícia Militar ela surgiu como Polícia Militar em 1970. Já em 73 já havia jornalista falando que havia um estudo para unificar as duas polícias. Já são quase 40 anos que decorreram e a situação continua exatamente igual. As duas polícias eventualmente acabam se, vamos dizer assim, entrando em choque em alguns momentos. Um terceiro motivo é a opinião de pessoas que se autoproclamam especialistas e não conhecem a fundo a atividade policial, tanto policial militar quanto policial civil. São atividades não que só os policiais conheçam o tema, mas como no meu próximo item, é que há uma falta de preocupação com a opinião dos policiais. Não posso simplesmente falar assim: olha, vai ser desta forma, sem entender o que os policiais acham, o que eles entendem por isso daí, qual que é o melhor modelo, qual que é o pior modelo. E a única consulta, a única vez que eu encontrei alguém perguntando para os profissionais de segurança pública sobre essas questões foi justamente na consulta realizada pelo Senasp em 2009. Até lá não há nenhuma pesquisa de qualidade relacionada com o tema. Eu vou falar rapidamente do contexto histórico para nós entendermos de onde as coisas surgiram. Existem alguns modelos de polícia. O modelo francês foi criado por volta lá do século XV com, eu não sei pronunciar corretamente a palavra, mas é Maréchal Sèvres, que eram corpos militares que eles se destinavam a perseguir os desertores da força regular do exército francês e também para proteger a retaguarda da tropa. Com o tempo, eles se territorializaram, começaram a ter bases territoriais e começaram a atuar como polícias. Depois disso, o rei Luís XIV criou a Tenência de Polícia em Paris, que além de administrar a cidade, tinha as funções policiais. Esse modelo aqui de polícia militar e um agente público realizando atividade de polícia já começou a surgir aqui, ó, uma dualidade. Logo após essa força militar, ocorreu a Revolução
modelo francês em relação ao militarismo, ao uso de armas, e por isso, algumas décadas após, criaram a Polícia Metropolitana. Eles eram policiais uniformizados, mas eles não usavam aquele sabre, aquele armamento tipo de militar, de força armada, né? E esse modelo também alcançou um certo sucesso, tanto é que quando ele surgiu, outros países, inclusive a Rússia, que havia adotado a gendarmeria, mandou uma equipe de estudo lá para ver como é que era essa polícia. Não além disso, o país criou uma guarda civil nos mesmos moldes. Então, é um modelo que surgiu e logo em seguida os Estados Unidos importou o modelo, que são as polícias americanas, né? Só que tem uma diferença crucial. Na Inglaterra existe uma centralização na administração da polícia, e nos Estados Unidos é toda descentralizada. Mas mais para frente a gente fala sobre isso. As polícias portuguesas. Em 1760 surgiu a Intendência de Polícia da Corte, que nada mais é que a Tenência de Polícia lá de Paris, no mesmo molde. Logo em seguida, surgiu a Guarda Real de Polícia, criada por Dom João VI, que era uma gendarmeria portuguesa. Essa Guarda Real de Polícia existe até hoje como Guarda Nacional Republicana. A família real, logo após isso, se transferiu para o Brasil por conta do expansionismo francês na figura de Napoleão. No Brasil, Dom João, assim que chega no Brasil, cria a mesma Intendência de Polícia da Corte e logo depois cria a Guarda Real de Polícia. Eu tive a curiosidade de colocar o português com uma foto do Guarda Real de Polícia brasileiro para mostrar a similaridade de uniformes. A casaca deles era muito parecida. Depois, mais à frente, já com o Dom Pedro II, não regendo, porque ele era criança ainda, foi criado o Corpo de Guardas Municipais do Rio de Janeiro, corpo permanente. E a lei que criou esse Corpo de Guardas permanente, ele permitiu que as províncias criassem corpos similares. Foi aí que surgiu o Corpo de Guarda Permanente da província de São Paulo, que mais tarde se tornou a Polícia Militar de São Paulo. Em 1871, surgiu uma lei que separou das atividades judiciárias das atividades policiais e adotou o sistema jurídico ou francês, que eu tratarei mais à frente, e surgiu o inquérito policial. Então é uma modificação relevante já no final do século XIX. Logo após, em 1891, surge a Força Pública, que é a reunião daquele Corpo de Guardas Permanente com mais duas instituições policiais que existiam na época, o Corpo de Pedestres e mais um outro que não me recordo o nome. Essa Força Pública, ela serviu de paradigma também para o Brasil inteiro, ela foi copiada, né? E também em 1905 surgiu a primeira Polícia Civil de carreira, já com a exigência de formação jurídica, já com a definição da carreira de delegado, e também serviu de modelo para o Brasil. Em 1906 veio a missão francesa para São Paulo, que deu treinamento de exército, né, de militarizado para a Força Pública, um aperfeiçoamento. Em 1926 foi criada a Guarda Civil de São Paulo, que essa seguiu o modelo londrino, o modelo inglês. Então, eles eram diferenciados em relação à Força Pública, justamente pela não adoção do sistema militar. Em 1944 surge a Polícia Federal no mesmo paradigma das polícias judiciárias que já existiam nos estados, sem se incorporar. Em 1969 veio o decreto-lei que determinou a unificação das guardas civis com as forças públicas, surgindo as polícias militares de São Paulo e do Brasil, e a instituição da Inspetoria Geral da Polícia Militar para a coordenação dessas polícias militares. Essa foi a viatura mais próxima da época que eu achei. Como é no mundo as polícias? Rapidamente, existe um modelo centralizado e descentralizado. A coordenação, a autoridade que controla, ou ela responde por todo o território, ou tem várias autoridades. O Brasil adota um sistema descentralizado. Cada estado tem uma autoridade de estado que administra a sua polícia. No mundo também tem monismo e pluralismo.
O Brasil é pluralista, porque tem polícias em cada território. 3 tipos de atividade de polícia: polícia de segurança pública, criminal de ordem. A polícia de ordem é aquela que protege o Estado contra revoltas, contra insurreições. A polícia criminal é a polícia que investiga os crimes que ocorreram. E a polícia de segurança pública é a polícia por excelência, é aquela polícia que atende o cidadão, é a polícia que revolta o cidadão. Este aqui, a atividade de polícia de segurança pública é a mais relevante para o cidadão, que atende ele na necessidade, atende ele no momento do infortúnio, né? Lá atrás eu falei que o Brasil adotou um sistema de polícia francês. Como é que é isso? No sistema inglês ou político, a polícia trabalha independente do judiciário, mas ela não faz aquisição de testemunha, ela trabalha independente só. Aqui no sistema jurídico, você interroga, você inquire as testemunhas. Tem o sistema eclético, que é o sistema que a atividade de polícia não é totalmente separada. Às vezes ele atua como polícia sanitária, funções que não são típicas da polícia. E tem o sistema histórico, que era utilizado antes. Então, que é tudo misturado com a atividade judicial, são todos misturadas as funções. Argumentos sobre unificação. Existem argumentos favoráveis e argumentos desfavoráveis. Mais um modelo que tem de polícia é em relação à carreira. Carreira única e recrutamento lateral. Carreira única é aquela que a pessoa ingressa na polícia pelo nível inferior e pode galgar níveis até chefiar a polícia. E aqui o recrutamento lateral, que é o que é adotado aqui no Brasil, você pode entrar como soldado, ou como oficial na polícia militar, ou alguma carreira operacional na polícia civil, ou delegado de polícia. É o recrutamento lateral. Comecei a falar sobre argumentos sobre a unificação. Não dá muito tempo de falar sobre os argumentos, mas o mais contundente e favorável é relacionado ao desperdício de recursos com as estruturas duplicadas. Então, em cada unidade territorial, nós temos uma delegacia de polícia e uma companhia de polícia, que gasta água, que gasta luz, é um prédio do Estado, que também tem pessoas para cuidar da parte burocrática. Então, você tem um desperdício de recursos materiais e humanos com a duplicação das polícias. No argumento desfavorável, talvez o mais contundente em relação à suficiência da integração das polícias. As polícias, se elas fossem realmente integradas como deveria, a polícia civil ela supriria a polícia militar com informações relacionadas às ocorrências criminais, às investigações, e isso não ocorre. Da mesma forma que a polícia militar ela apoiaria a polícia civil em operações que necessitassem de apoio ostensivo. Ao invés disso, elas não se apoiam e nós temos os grupos operacionais da Polícia Civil e o serviço reservado da Polícia Militar. Isso aí é uma tentativa de suprir uma necessidade que a integração deveria complementar. A integração ela só se dá realmente quando as polícias trabalharem em conjunto. Depois que eu terminei o trabalho, está havendo uma modificação aqui no Estado de São Paulo no sentido de trazer para a Polícia Militar o registro de boletim de ocorrência, alguma troca de informações. É um bom caminho para se iniciar a integração. Mas a integração das polícias, quando ela surgiu, o conceito era como uma medida preparatória para a eventual unificação. Também tem argumento relacionado à concentração do poder armado, a tradição das instituições. A tradição da instituição é importante, mas ela não pode obstar uma evolução, né? E tem a argumentação comparativa com os outros polícias. Eu gostaria até de dar um pouquinho mais de tempo aqui. As pessoas tendem a comparar com a polícia, mas elas tendem a usar o argumento da forma que lhe convém melhor. Tem gente que diz que só o Brasil é um dos poucos países que tem polícias militarizadas. Ou se é o contrário, a maioria dos países tem polícias militarizadas. E tem uma terceira vertente que fala aí, olha, a melhor polícia é municipal. Nenhum argumento está correto e nenhum argumento está errado. Por quê? Porque polícia militarizada, ela existe no mundo inteiro, são várias.
mais de 40 que eu consegui encontrar. Tem na África, tem na América, tem na Europa, na Itália, na França, Portugal. Mas também as polícias não são militarizadas, todas não são militarizadas como aqui nós encontramos no Brasil. Essa combinação de submissão ao Código Penal Militar, essa submissão a forças armadas, uma vinculação às forças armadas, essa estrutura de batalhão, companhia, todas essas três situações juntas, eu não encontrei nenhuma outra polícia. Encontrei sim subordinação à força armada em alguma, submissão a Código Penal Militar em outra, mas essa combinação específica não encontrei. Então o que ocorre? Não é correto falar que não existem outras polícias militarizadas, mas também não é correto falar que as que existem lá fora são iguais às PMs brasileiras. E também a polícia municipalizada, ela é o melhor modelo. O melhor modelo é aquele que é mais adequado à sociedade. A polícia municipalizada dos Estados Unidos, ela é submetida a um poder municipal. O Brasil não tem tradição de municipalização do poder, infelizmente, ou felizmente para alguns. Não vou entrar nesse tema. No Brasil, já foram produzidos 9 projetos de unificação. Nenhum é igual ao outro. Nesses 9, encontrei 50 propostas distintas, desde desmilitarizar a desconstitucionalizar as polícias. Mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. E também existem 3 outros projetos. Por que eu coloquei separado? Porque o projeto do governador Mário Covas não foi objeto de apreciação do Poder Legislativo Federal. O do Fórum Nacional de Auditores de Polícia também não. E essa terceira PEC, embora tenha sido apresentada por um deputado, ela não prevê unificação, ela prevê um plebiscito para a população decidir. Então, na verdade, ela não trazia o que seria a polícia unificada ou não. Dessas propostas, alguns temas são recorrentes. A polícia única, como grande parte, o ciclo completo da atividade policial. O ciclo completo é quando a polícia ela atua no policiamento ostensivo e na investigação criminal. Ela faz do início ao fim a atividade da polícia. A desconstitucionalização da polícia, essa daqui é que está em pauta, na PEC 21, do senador Tasso, que eu considero a pior proposta, porque aí ela deixa a cargo dos estados falarem quais são as polícias que devem existir. Então nada impede do governador não gostar de uma polícia. Por exemplo, ocorreu um fato como a greve em 2008 e no dia seguinte não tem mais polícia civil. Ou ocorreu uma favela naval e no dia seguinte não tem mais polícia militar. Então é a pior proposta, a desconstitucionalização das polícias. O tema desmilitarização é recorrente, embora eles tratem a desmilitarização sem entender direito o que é ser militar. Porque o problema não é a polícia ser militarizada. O problema é a adequação e a forma que esse militarismo deve ser aplicado. E também eu encontrei com alguma frequência convênio de transferência para transferência de competências. Por exemplo, estender as guardas municipais, mediante convênio com a polícia, atividade de polícia ostensiva, para complementar mesmo, naquelas cidades que nós sabemos que tem mais guarda municipal, ou então das polícias estaduais suplementarem as polícias federais. São diversos temas, como eu falei, são 50. E por fim, eu queria falar um pouco sobre a implementação, já que o tempo está quase acabando. A implementação da unificação, ela pode ser imediata, como ocorreu com a Força Pública e a Guarda Civil. Amanhã vocês são polícia militar. Eu não considero a melhor proposta não. Tem uma unificação gradual, você vai unificando ela aos poucos. Você começa com órgãos de apoio, com estruturas, com comandos, até chegar na polícia. E tem uma chamada terceira via, que é a criação de uma terceira polícia. O que aparece nessa terceira via de relevante é essa questão do processo seletivo definido por alguns. Quer dizer, o agente público ele é policial e ele tem que se submeter a um processo seletivo. Até que ponto isso aí traz instabilidade no profissional e até que ponto isso daí vai realmente criar uma nova polícia? Porque o processo seletivo não vai mudar muita coisa. E também pode gerar conflitos com as polícias já existentes, porque a terceira via ela prevê que as polícias existentes vão diminuindo até o surgimento da terceira polícia como um todo. Isso de novo. Tá. O slide anterior é igual a esse. Eu
tomei a liberdade de elaborar um quadro que eu creio ser uma proposta melhor de polícia. A nomenclatura em si ela não é relevante. Não é relevante. Por que eu adotei essa nomenclatura? Porque é uma nomenclatura similar à americana, que é mais conhecida pela população. E também para não suprimir de imediato postos, graduações que são conhecidos da população. Embora vai subir a figura do delegado de polícia. O policial entraria como oficial de polícia, seria uma polícia de carreira única, e ela trabalharia no policiamento ostensivo nos 2 primeiros níveis. Quando chegasse no 3º nível, que seria a graduação de sargento, ela faria uma opção por se manter no policiamento ostensivo, trabalhar no policiamento investigativo ou criminalístico. A partir desse momento, ele só atuaria nesse setor. O tenente de polícia, que teria uma exigência de nível superior, se manteria no mesmo segmento. E aí, mais 2 níveis hierárquicos para fins de comando de unidades policiais. 6 níveis hierárquicos. Vencimento. Vencimento é uma tônica aqui em São Paulo, porque, como política de governo, nós temos a adoção de um salário suplementado por adicionais gratificações. Aqui em São Paulo, é possível ver que o salário é inferior e muito às gratificações que são pagas. A Constituição Federal ela prevê que o pagamento dos salários policiais seja da forma de subsídio único. São Paulo adota esse sistema, não cabe a nós, entender a política adotada, mas é um sistema um pouco ruim, porque ela inibe a aposentadoria policial que tem medo de perder algum desses adicionais. Na parte de vencimentos, como nas polícias externas, seria uma adoção do percentual dentro dos níveis lá que foram propostos lá atrás. De forma que o salário do maior, ele repercutiria no salário do menor, nível hierárquico. Então, se o superintendente de polícia ganhasse 10 mil reais, o salário do seu lado deveria ser 3.500 reais, com base nessa proposta minha de percentuais, que poderia ser maior ou menor. E também da parte, o slide que pulou, da parte da formação. O que eu considero ideal é que a cada salto hierárquico haja um retorno do policial à escola de polícia, academia de polícia, e faça uma formação suplementar. De forma que essa formação suplementar, mais exigência de nível superior aqui, no nível do meio, capacitaria o policial para fins do bom exercício da atividade policial. E eu vou encerrar com uma frase. Estamos plenamente convencidos que a polícia única ideal não deve ser nem civil nem militar, deve ser apenas polícia. Tomei a liberdade de colocar essa frase, que é da minha própria autoria, que eu vou botar no meu trabalho, e eu agradeço a oportunidade. Eu lamento ter corrido, porque eu queria falar muito mais, mas eu tenho. É curto, né? Mas eu acho que é
deixar esse sabor de querer saber mais, porque aí o grupo vai querer saber, vai querer ler o seu trabalho, e isso é importante. Eu acho que a gente pode estudar depois, uma forma de nós colocarmos num CD, pelo menos um trabalho de todos os alunos, e cada um receber esse CD. Então vocês terem todos os colegas terem o seu trabalho também. Então, parabéns mais uma vez. Professor, pega isso ali, aluno. Fica sentado, por favor. Bom, boa noite a todos. Tive a oportunidade de encontrá-los aí no curso, então não pode ser diferente, né? Na mesma linha, a professora orientadora, parabenizar o Fábio pelo trabalho, pela conquista. Eu costumo dizer que esse exercício da arguição ele é sempre muito positivo, né? Embora o Fábio tenha participado de outras arguições que foram organizadas, mas eventualmente para quem está assistindo, para quem está acompanhando pela primeira vez, enfim, mesmo as primeiras oportunidades que participei, eu vi o professor Aldo, ela estava levando aqui, olha que casal. Ele diz o seguinte, que, bom, primeiro a ideia do ritual, né? Esse ritual, ele é extremamente importante, ele não acontece só aqui, ele acontece no mundo inteiro, ele tem porquê, né? E aí o ritual é exatamente como é o disse, tá? Nós precisamos disso para sair daquela fase e passarmos para a próxima fase. E claro que esse ritual, até por receber esse nome de defesa, gera a ideia de que assim, bom, o sujeito vai ser atacado e ele vai ter que se defender. E não é isso, né? Não é isso. É a ideia de se ter uma obra pronta e a gente ter a oportunidade de ler, né, a construção dessa obra e te passar algumas indicações para te ajudar em um próximo passo, né? E uma outra coisa que eu aprendi é a dosimetria dessas arguições, de como é que se procede isso, né? E eu me lembro uma vez que eu comentava na PUC essa coisa de você traz familiares, tem amigo, tem um irmão, tem uma esposa. Então, quer dizer, existe toda como o ritual deve ser. E aí eu dizia o seguinte, bom, as minhas perguntas sempre são a seguinte linha. A minha missão, ou a ideia de que o aluno tem que se defender. Então, vai apanhar. Como é que ele tem que apanhar? Ele tem que apanhar numa dose que ele se lembre de você, daqui a alguns anos. Né? Porque se você bater muito fraquinho, ele não vai lembrar. Ele vai esquecer, ele vai passar o tempo. Não. Você tem que bater naquela dose que vai acontecer. Mas você não pode se exceder de tal forma que ele não possa andar depois que você bateu e ele fica totalmente. Então você tem que achar o meio termo aí. Eu tenho poucas pontuais colocações de prontos do trabalho. Fica muito claro aí a construção, a sua dedicação, o tempo que você investiu, essa construção histórica que normalmente as pessoas acabam um pouco abandonando. Na apresentação eu fui muito feliz em trazer esse dado da Veja de 73, né? Isso é bom para reavivar aqui. Peraí. Então, essa discussão que agora, em 2010, nós não temos os rumos definidos, lá atrás, em 73, as pessoas diziam, olha, como é que é? Nós vamos tocar a estrutura do Estado com duas polícias ou vamos repensar isso? Então, do seu trabalho, eu gostaria de destacar e talvez sugerir para uma continuidade disso, né? A ideia do trabalho acadêmico é que você vai continuar. Esta obra está pronta, está de parabéns, a obra está perfeita. O que um professor faz, eventualmente, é sugerir uma porta aqui, uma janela ali, né? Reforça a pintura desse lado, mas a obra está pronta e é essa, não vai mudar. Então, está de parabéns por ter escolhido aí um tema encarado, né? Um tema espinhoso, é um tema que até hoje as pessoas literalmente fogem da discussão. A escolha você não fez agora, você fez atrás, mas veja só, é o tema do momento hoje, né? Exatamente agora, março de 2010, as polícias não só de São Paulo, mas de outras capitais, exatamente discutem esse tema. Ou seja, onde será o nosso modelo, qual será aí o caminho para a unificação das polícias. Do que você chamou, eu marquei 2, 3 pontos que eu gostaria de da forma que você achar melhor pensar ou abordar, mas que você falasse um pouquinho pela sua percepção, pela experiência que você tem,
quais seriam os traumas dessa transição? Né? Quer dizer, se você tem um modelo que ele é conhecido, que se sabe o desgaste dele e que a discussão perdura tantos anos, o que está o problema nessa transição? Você trouxe aí, isso é importante, as especificidades das duas instituições, que elas querem manter aí cada uma a sua tradição, a sua rigor, a sua estética, né? Polícia Civil mantendo a sua estética, a Polícia Militar mantendo a sua estética, e o povo perdendo, né? E o povo perdendo do ponto de vista do atendimento, da qualidade. Essa é uma. A segunda é a coisa da desconstitucionalização, que você sinalizou o contrário, né? Quero colocar um pouco de fermento nessa discussão para pensar o seguinte: um dos autores que você usou no seu trabalho, que é o professor Luiz Eduardo Soares, ele tem uma abordagem para dizer assim: a desconstitucionalização pode ser um bom caminho. Por quê? Porque é uma ideia de que você permite que cada estado adote uma polícia de acordo com as suas necessidades e com o tempo os melhores modelos serão copiados. Como aconteceu em outras capitais. Como aconteceu com polícias paulistas que foram copiadas. Isso, exatamente isso. Então, aos meus olhos, eu não vejo com tanto desprestígio esta ideia da desconstitucionalização. Concordo com você, esse risco que você falou, ou seja, em uma das nossas unidades federativas você pode ter sim um governante momentâneo que vai lá e diz: bom, as duas polícias que eu tenho, aqui não serve essa. E aí ele elimina aquela polícia. Qualquer motivo, perfeito. Se essa eliminação não se mostrar satisfatória, a polícia retorna. Evidente que retorna. Evidente que você tem. Então, essa ideia de desconstitucionalização, que eu tive a oportunidade de acompanhar, eu diria para você: tente pensar também sobre essa ótica. Né? Claro, hoje todas as polícias no Brasil sonham em ser a polícia do Brasil, né? Receber aquele salário. Para quem não conhece, para você ter uma ideia, essa escala que nós temos em São Paulo, de 24 a 48, ou seja, o policial trabalha 24 horas e descansa 48. Em Brasília, ele trabalha 24 e descansa 72 horas, como prevê uma documentação de âmbito internacional. Só que as outras capitais, por uma série de motivos, não seguem esse padrão. Então, o sonho de todas as polícias é ter o modelo do Brasil. Essa ideia de desconstitucionalização pode, né? Que isso eventualmente venha a acontecer, ou até outros modelos. Por que todas as polícias nossas exigem ensino médio? Você sinalizou aí a questão do ensino superior, que é importante. Nós só temos 2 ou 3 polícias no Brasil pensando no ensino superior. Evidente que quando essas polícias adotarem o ensino superior, as outras vão olhar e dizer assim: peraí, será que para ser policial, mesmo essa proposta de carreira que você traz, é necessário ter curso superior ou ensino médio resolve, dá conta da situação? Então, basicamente, esses 3 pontos, né? De ouvir falar um pouco mais, aquele se sentir mais confortável, à vontade, tá? Bom, na questão da transição, é líquido certo. Haverá perdas tanto para os integrantes da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Alguma coisa o cara vai perder. Ou ele vai perder prestígio, ou ele vai perder um inquérito policial, ou ele vai perder uma prerrogativa do oficialato. Sim, vai haver alguns desconfortos. A questão, eu visualizo a questão da segurança pública pela prestação de serviço à população, se ele é adequado ou não. Na minha opinião, não é adequado, porque pela dualidade de polícias. Sim, vai haver desconforto, vai haver certos traumas. Daqueles 3 modelos, eu não tive tempo de discorrer mais sobre a unificação gradual. A unificação gradual, ela prevê assim: olha, em primeiro momento você vai unificar algumas estruturas. Ó, a partir de agora, os locais de abastecimento são iguais. A partir de agora, vocês usam o mesmo hospital. É o primeiro momento. Logo depois você fala assim: olha, vou unificar estruturas de apoio. A partir de agora, o serviço aerotático é unificado. A partir de agora, uma academia de polícia é unificada. Então, a unificação gradual é a que traz menos traumas, mas traumas e dificuldades haverão. Então, a gradual, ela
permite que a pessoa implemente um passo, verifique se aquele passo surtiu os efeitos necessários, realize as correções e siga para o próximo passo. O único problema da gradual é que você tem que determinar um prazo para que aquilo ocorra, porque sob pena de ser, né, eternamente, né, protelada, não, vou enrolar e não vou ficar mais com isso. Na questão da desconstitucionalização das polícias, por que eu considero a pior proposta? Porque ela traz instabilidade profissional. Hoje eu posso ser policial e amanhã eu ser de uma outra polícia. No Brasil, é costume político, lamentavelmente, não seguir o trabalho do antecessor, mesmo que as pessoas sejam do mesmo partido. Não vou nem citar exemplos. Então, nada impediria que o próximo, aqui em São Paulo mesmo, eu nem citei no meu trabalho, mas houve uma época que cada governador que entrava, pintava a viatura de um amor, mudava o uniforme da polícia militar. Então, é uma forma, parece que ele quer apagar o trabalho do seu antecessor de forma a criar a sua marca. E política de segurança, ela não pode ser assim, volátil. Ela tem que ter uma visão assim de futuro. Olha, daqui a 10 anos a instituição policial tem que estar dessa forma, fazendo isso aqui, atuando dessa forma. Uma projeção, um projeto. E a desconstitucionalização da polícia, ela tira isso. Ela torna assim muito ao sabor do político. A constitucionalização não é nem obrigatória. Tanto é que essa Constituição de 88 não havia essa previsão das polícias na Constituição. É a Constituição de 88 que traz. A única coisa que havia desde a década de 30 é a previsão da vinculação da polícia militar ao exército. As polícias militares são vinculadas ao exército, mas não trazia o rol taxativo, tem que existir tais polícias. A única preocupação que eu trago com essa proposta é justamente isso. A discussão é qual o modelo que vai melhor atender a população, qual o melhor modelo que vai cumprir a missão de segurança, de fazer a persecução penal e garantir a ordem pública. É isso daí que mudou o meu paradigma. Muito obrigado.